Então vamos lá. Por que que a raiz enésima de A é igual a A elevado a 1 sobre N? Vamos supor que a raiz enésima do número A seja igual a um número B. A e B são números positivos e N é um número natural maior do que zero. O N pode ser inclusive 1, viu? É um caso particular. Ó. A raiz índice 1 de 5 é o próprio 5. Então, o expoente N é um natural maior do que zero. 1, 2, 3, etc. Tá? Agora, pela definição de raiz, a raiz enésima do número A é igual a um número B se, somente se, o número A for igual a B elevado a N, não é verdade? Ó, o número A tem que ser B elevado a N. As duas operações inversas, radiciação e potenciação, certo? Essa primeira expressão aqui, vamos chamar a expressão de 1, porque nós vamos obter uma outra expressão. Agora veja bem, vamos elevar esses dois termos dessa igualdade ao expoente 1 sobre N, ou seja, A elevado a 1 sobre N é igual a B elevado a N elevado a 1 sobre N. Elevei os dois termos da igualdade ao expoente 1 sobre N. Isso aqui vai ficar o quê? A elevado a 1 sobre N é igual. Quanto que é B elevado a N elevado a 1 sobre N? Você não multiplica os expoentes. Quanto que é N vezes 1 sobre N? N vezes 1 sobre N é 1. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar B elevado a 1, ou simplesmente B, certo? Vamos chamar essa expressão aqui de 2. Veja com atenção, ó, essa igualdade e esta igualdade. Raiz enésima de A é igual a B. A elevado a 1 sobre N é igual a B. Então veja, é o mesmo valor, B e B. Ou seja, por comparação, o que nós podemos deduzir? Que se a raiz enésima de A é igual a B e A elevado a 1 sobre N é igual a B, por transitividade, o que nós concluímos? Que a raiz enésima de A é igual a A elevado a 1 sobre N, que é o que nós queríamos comprovar. Está então mostrado por quê, através de uma comparação entre duas igualdades. Veja então um exemplo. Você sabe que a raiz, por exemplo, a raiz quadrada de 4, você pode escrever então o que? 4 elevado a 1 sobre quanto? Índice 2, 4 elevado a meio, que você sabe que é quanto? É 2, né? Outro exemplo, a raiz cúbica de 5, eu posso escrever o que? 5 elevado a 1 terço sobre 3. Outro exemplo, a raiz quarta de 2 terços, eu posso escrever o que? 2 terços elevado a quanto? 1 sobre 4, 1 quarto. Então, raiz quadrada é o número elevado a meio, raiz cúbica é o número elevado a 1 terço, raiz quarta é o número elevado a 1 quarto, e assim sucessivamente. Por extensão, nós podemos escrever o quê? Que a raiz enésima de um número A elevado a M é igual a A elevado a M sobre N. Certo? Importante isso aí, ó. Né? Por exemplo, a raiz quarta
de 6 ao quadrado, eu vou escrever o quê? 6 elevado a 2 quartos. Mas o que é 2 quartos simplificando? É meio. 6 elevado a meio. Isso é o mesmo que o quê? Que a raiz quadrada de 6. Concorda? Voltando para a raiz. O número elevado a meio é a raiz quadrada. Então, você já poderia simplificar direto aqui se quisesse. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Vai ficar o quê? 1 meio. 6 elevado a meio é a raiz quadrada de 6. Beleza? Então está explicado por que a raiz enésima de um número A é igual ao número A elevado a 1 sobre M. E também a raiz enésima de A elevado a M é A elevado a M sobre N. Expoentes fracionários. Um abraço, tchau, tchau.